A nossa aula de hoje vai abordar um assunto extremamente importante, que é a parte que envolve estequiometria. A estequiometria nada mais é do que fazer a aplicação das leis de Lavoisier, das leis de Proust, e colocar em prática para calcular a quantidade de reagentes e produtos que porventura existam numa determinada reação. O caminho é sempre o mesmo: escrever a equação química, balancear a equação química, identificar os componentes que estão sendo citados no exercício e fazer uma regra de 3. O que a gente tem que lembrar em matéria de cálculo estequiométrico? Eu vou anotar aqui no início mesmo, antes de começar a resolução. Vai ser muito comum a terminologia mol. Quando eu falar em mol, eu vou me referir a um grupo de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Essas unidades podem ser átomos, elas podem ser moléculas. Isso aqui é porque eu estou arredondando, que na verdade, em alguns exercícios, os autores trazem para nós 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando eu falo para você, um mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui também tem como relação nos gases, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius ou 1 atm, nós iremos ter um mol de qualquer gás igual a 22,4 litros. Um mol de qualquer gás na CNTP irá representar um volume de 22,4 litros. Procure sempre que possível destacar as informações do exercício, embora ele seja mais longo ou mais curto no tocante à sua equação, só escolhe 2. Escolhe 2 e trabalha com ele, o resto tu dispensa. Tu não precisa se preocupar. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente começar a trabalhar. Determinar a massa de amônia produzida na reação de 5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Bom, aqui nós já temos uma equação e a gente já observa que ela está balanceada. 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Primeira preocupação, não existe mais, está balanceado. Quem é que ele está citando aqui? Olha para cá, procure sempre fazer isso, ó. Massa de amônia. Então, eu estou citando esse moço bem aqui e a grandeza, massa. Escreve lá aqui do lado. Na reação de 5 mols de nitrogênio, 5 mol de gás nitrogênio. Gás nitrogênio está aqui, está citando o número de mol. Pronto, primeiro passo é esse. Verifiquei a equação, ela está balanceada, anotei as informações. Quais são elas? Eu vou trabalhar com o número de mol para o nitrogênio e vou trabalhar com massa para amônia. Eu preciso fazer o quê? Eu vou na equação original e escrevo a primeira parte da regra de 3. Quantos mols tem aqui? Vanx tem 1. Então, você vai ser assim, ó. 1 mol de N2 está para quem? Isso aqui é massa. Vamos fazer 2 vezes a massa da amônia é 17 gramas por mol. Então, você faz 2 vezes 17. Isso aqui vai te dar 34. Ah, entendi. Eu vou lá na equação, faço a primeira parte da regra de 3. Exatamente, ó. 1 mol de N2 me produz 34 gramas de amônia. Qual é a pergunta? Com 5 mol de N2, eu vou produzir quanto? X. Pronto, está montado o exercício. E aí, Ivan, o que eu faço? Alguns alunos gostam muito de multiplicar cruzado e fazer divisão, etc. Eu, particularmente, prefiro fazer direto aqui, ó. Porque eu sei que o Proust ensinou que a proporção de 1 mol para 5, você multiplicou por quanto? Multiplicou por 5. Então, a minha resposta vai ser quanto? 5 vezes 34. Isso aqui vai me dar 170 gramas de amônia. Quais foram as informações utilizadas aqui? Mol e massa. Essa foi a primeira situação que a gente vivenciou. Uma mesma equação química, você pode fazer várias perguntas. Só nessa equação química aqui, o autor traz 3 perguntas. Vamos para a segunda. Calcular a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então, vamos lá. Calcular a massa de amônia. Então, vem aqui, ó. Está citando de novo amônia e massa. Destaca e coloca aqui, massa. Produzida na reação de 140 gramas de gás de nitrogênio. 140 gramas também é o quê? Massa. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira parte do meu exercício tirando as informações do texto original. Qual é o texto original? Essa equação.
Você tem 1 mol de N2. Quanto é que vale o mol do N2? Ele já deu aqui, ó, 28 gramas por mol. Então você faz 28 gramas de N2, produz, aqui você tem 2 mols, ó, 2 vezes 17, vai dar quanto? 34. 28 gramas de nitrogênio irão produzir 34 gramas de amônia. Pronto, a primeira parte da equação ou da regra de 3, você tira da própria questão. A segunda parte você busca a pergunta. Qual foi a pergunta? Calcule a massa de amônia, X, a partir de 140 gramas de nitrogênio. 140 gramas de nitrogênio. Posso fazer multiplicando cruzado, porque é uma proporção, ou posso observar que aqui, de 28 para 140, eu multipliquei por 5. Então, a minha resposta seria quem? 5 vezes 34. Eu teria quanto? 170 gramas de amônia. Esse tipo de exercício é importante você ter domínio amplo, porque ele se cobra muito. Você trabalha muito com estequiometria nos vestibulares. Vamos fazer mais um. Determinar o volume de amônia nas condições normais de temperatura e pressão produzidos na reação de 140 gramas de gás de nitrogênio com quantidade suficiente de nitrogênio. Observe que é o mesmo texto com informações diferentes. Olha lá, o que ele pediu aqui? Volume de amônia. Amigo, se você não souber que 1 mol de um gás qualquer na CNTP é 22,4 litros, você não consegue fazer o exercício. Vanks, então o que é que eu tenho que fazer? Meu amigo, você vai pegar e vai escrever aqui embaixo, volume. E aqui embaixo você vai escrever massa. Como é que vai ficar? Primeira parte da regra de 3, você vai pegar só 2 termos da equação, independente do tamanho dela. Então, você vai fazer a massa do nitrogênio. Quando você pegar aqui o mol do nitrogênio, 28 gramas de gás de nitrogênio, produz. Quantos mols você tem aqui? 2. Cada mol é 22,4 litros. Você vai ter 44,8 litros. 28 gramas de nitrogênio permite a obtenção de 44,8 litros de amônia. Ele mandou você trabalhar com quanto? Com 140 gramas. 140 gramas de nitrogênio vai produzir X. De 28 para 140, eu multipliquei 5. 5 vezes 44,8. Quando eu fizer 44 vezes 8, 44,8 vezes 5, eu vou encontrar 224 litros. Tudo bem? Então, nesse texto, a gente fez 3 questões em cima do mesmo tipo de exercício. Vamos para o próximo. Aqui ele me deu outra equação. Ele diz assim, ó, considera a reação de carbonato de sódio mais brometo de cálcio, originando carbonato de cálcio mais brometo de sódio. Vê se está balanceada a equação. 2 sódios, um carbono, um cálcio, 2 bromos, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Beleza. Então, você tem que olhar esse detalhe. Se não tiver balanceado, você tem que fazer o balanceamento. Tá, vamos lá. Nessa equação, eu tenho 4 compostos, ó. Tenho 4 aqui, 2 nos reagentes, 2 nos produtos. Na hora de resolver, meu camarada, você só pega 2. Então, vamos lá, ó. A massa de CaCO3, ele colocou aqui, obtida a partir de 12 vezes 10 a 23 moléculas de CaBr2. Aqui, no primeiro exercício, ele citou aqui número de moléculas. E aqui ele falou em massa. Essas massas você deveria buscar na tabela periódica ou fornecida no exercício. Eu vou fornecer aqui para você não ter que procurar. A massa do cálcio é 40, a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16. Vamos fazer a massa do carbonato de cálcio? Vamos lá. Vai ficar 40 mais 12 mais 3 vezes 16. 40 com 12 dá 52. Com 48 vai dar 100 gramas. Então, meu amigo, você vai pegar apenas os 2 que foram citados. CaBr2 é número de moléculas. Quantas moléculas tem aqui? Eu olho para o número de mols. Tem 1 mol. 1 mol tem quantas moléculas? 1 mol, Vanks, tem 6 vezes 10
elevado a 23. Ah, muito bem. Então você vai fazer, ó, 6 vezes 10 a 23 moléculas de CaBr2 te dão quanto de massa? 100 gramas. 100 gramas de quem? De carbonato de cálcio. Partindo de 12 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou obter que massa? Ao partir de 12 vezes 10 a 23 moléculas, você vai obter X. O que aconteceu nessas moléculas? Olha lá. De 6 passou para 12. Você multiplicou isso aqui por 2. Então, quantos gramas você vai ter? 2 vezes 100. A sua resposta será 200 gramas de CaCO3. Letra B. Olha que a mesma questão você pode criar várias perguntas. Olha a letra B. Qual o número de mols de brometo de sódio? Número de mols. Eu vou escrever a equação aqui, porque lá em cima eu já risquei. Eu vou escrever ela todinha para você acompanhar comigo. Ó, tá aqui a equação. Ó. Vanks, quantos termos eu pego? 2. Mas lá tem 8. Pega 2. Vamos lá. O número de mols de NaBr, então você vem bem aqui, ó. Você escreve número de mols. Escreve embaixo dele. Obtidos a partir de 424 gramas de Na2CO3. 424 gramas é massa. Vanks, quais são as massas aqui? Deixa eu passar para você. O sódio é 23. O carbono é 12. E o oxigênio é 16. Então, como é que ficaria essa massa? Vamos calcular. 23 vezes 2, somado com 12, somado com 16 vezes 3. 23 com 2, vezes 2 dá 46. Mais 12, mais 48. Isso aqui vai dar 40, 80, 90, 98 com 8, 106. Vou montar a regrinha de 3 aqui para nós, porque eu tive que usar aqui o espaço para fazer estas massas. Vanks, esses números aqui eu não sei de cabeça. Não esquente cabeça, amigo. A tabela periódica é fornecida. Você vai lá e olha a massa. Então, como é que vai ficar aqui? Olha a montagem. 106 gramas de Na2CO3 produz quantos mols? Quantos mols tem aqui, amigo? 2 mols. Eu vou colocar só 2 mol. Esse S aqui não tem, tá? É 2 mol. De quem? De NaBr. Quanto é a massa que ele está te dando? 424. 424 gramas vai produzir quantos mols? X. De 106 para 424, você multiplicou quantas vezes? Por 4. Vamos ficar com X igual a 4 vezes 2. Quantos mols? 8 mol de NaBr. Esse sal aqui é o brometo de sódio. Essa foi a questão de número 4. Vanks, eu quero que você faça mais. Faço. Olha a questão 5. 2 mols de sódio reagindo com 5 mols de oxigênio, formando o pentóxido de dinitrogênio. E a equação já está balanceada para a nossa felicidade. Quanto às massas desses elementos, aqui não é Na. Deixa eu olhar aqui o elemento certo dessa equação, amigos. Aqui é N2, tá? Não é 2Na, não. É 2N2. Tá? 2N2. O sódio não ia estar aqui para formar óxido de nitrogênio, não. O nitrogênio tem massa 14, o oxigênio tem massa 16, se você precisar. Certamente vai precisar. Aqui nós temos 3 perguntas em relação a esta reação química. Primeira, qual o volume de O2? Volume, que reage com 280 gramas de N2, massa. Primeiro, identifique quem está conversando comigo. Os 2 que estão conversando comigo são os que foram citados. Aquele outro lá você nem olha. O que você vai fazer com 2N2? Você vai pegar esse 2N2 e vai fazer a massa dele. 2 vezes 14 vezes 2. Isso aqui vai dar quanto?
28 vezes 2, 56 gramas. Com relação ao volume, você tem 5 mols. 5 mol. Cada mol tem 22,4 litros. Quando você fizer 5 vezes 22,4, você vai ter 112 litros para você trabalhar. Então, como é que vai ficar essa montagem? 56 gramas de N2 reage completamente com 112 litros de gás oxigênio. 280 gramas de N2 vai reagir com quantos litros? Com X. Vanks, quando eu observo aqui de 56 para 280, multiplica por 5. Ótimo. Minha resposta vai ser 5 vezes 112. Eu vou ficar com 560 litros. Na letra B ele diz, a massa de N2O5, eu vou reescrever aqui essa equação para você observar quem é que está sendo citado e qual a grandeza que está sendo usada. A massa de N2O5, então tu faz isso, ó. Massa, escreve aqui embaixo, a partir de tantas moléculas de N2, número de moléculas. Você tem que saber o que ele está falando, se é massa, se é mol, se é volume. Aqui é número de moléculas. Então vamos lá. Quantos mols tem aqui, amigos? Tem 2. Cada mol tem quantas moléculas? Um mol possui 6 vezes 10 a 23. Então, um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23. 2 mols, 12. Então, ó, 12 vezes 10 a 23 moléculas produz quanto de massa? Aí você vai ter que fazer essa massa, amigo. N2O5 aqui, você vai ter que fazer aqui do lado. Eu vou apagar isso aqui. O N é 14, o oxigênio, já falei para você. O O vale 16, esses dois que eu estou fazendo. Eu vou fazer essa conta do N2O5 aqui do lado, depois eu apago. N2 é 28. O5 dá 80. Dá 108, tá? 16 vezes 5, 80. 14 vezes 2, 28. 108 vezes 2 vai dar 216. Então, quando você for fazer exercício, que você olhar para esse número, já sabe o que foi. Foram 2 nitrogênios, 5 oxigênios e depois multipliquei por 2, 216 gramas. Qual é a quantidade de moléculas que ele te deu? 6 vezes 10 a 24. Pessoal, cuidado aqui. Deixa eu lhe dar uma dica. A potência que você tem aqui no primeiro não é 23? Então, tenta fazer isso aqui 23. 6 vezes 10 a 24 é a mesma coisa de 60 vezes 10 a 23. Olha aqui, ó, uma sacada de matemática que ajuda demais a química. Em vez de você trabalhar com potência 24, fazer uma montoeira de conta, você escreve aqui 60 vezes 10 a 23 moléculas, porque você vai ter a mesma fração, você pode cancelar, né? Ó, de 12 para 60, você multiplicou por quanto? De novo por 5. Você gosta de 5, hein, Vanks? 5 vezes 216, eu confesso que não foi intenção. 5 vezes 216 vai dar 1080 gramas. Letra C. A partir de 20 mol de gás oxigênio, qual o número de moléculas de N2 obtidas? Eu vou reescrever a equação. E vou verificar quais foram os elementos que foram citados. O2, citou aqui, número de mol. N2O5, número de moléculas. Como é que você vai fazer? Muito fácil, presta atenção. Quantos mols tem aqui no original? 5. 5 mol de O2 está para quem? 2 de N2O5. Cada mol tem 6 vezes 10 a 23. Quando você multiplicar por 12, vai ficar 12 vezes 10 a 23 moléculas. Ele mandou você trabalhar com 20 mol. De 5 para 20, você multiplicou por 4. Você vai fazer 4 vezes 12 vezes 10 a 23. Quando você fizer 4 vezes 12, você vai encontrar 48 vezes 10 a 23 moléculas. Portanto, não tem dificuldade em fazer os exercícios de cálculo estequiométrico, desde que você fique atento às informações que foram oferecidas para você. Ok?
nós vamos encerrando por aqui e vamos dar alguns minutos para podermos continuar as nossas atividades.